começar, vamos dizer assim, a parte nova. Então, a gente teve 3 aulas. Nessas 3 aulas, a gente basicamente discutiu funcionais geradores. Na última aula, a gente focou no funcional gerador de diagramas OnePI. E aí tentamos entender um pouquinho qual é a conexão disso com a ação efetiva, ou como o conceito de ação efetiva nasce desse funcional gerador. E como eu falei, apesar de já não estar nem um pouco claro porque isso é verdade, esse funcional gerador, essa ação efetiva, vai ser o objeto central do grupo de renormalização funcional. E o que eu vou discutir hoje, a ideia que eu vou discutir hoje é, vamos dizer assim, a ideia é que quando você junta com o conceito de ação efetiva, você tem todos os ingredientes para construir um grupo de renormalização funcional. Então, eu já dei metade dos ingredientes, hoje eu vou dar outra metade dos ingredientes, hoje ou daqui a 2 aulas, não sei. E aí a gente vai poder construir o que de fato é chamado de grupo de renormalização funcional. Existem várias maneiras de discutir o grupo de renormalização funcional, ou no grupo de renormalização wilsoniano, né, que é o que vocês vão entender um pouquinho melhor hoje. Mas eu acho que essa referência, apesar do livro do Peskin ser um livro que eu tenho, eu acho que ele tem altos e baixos assim, nos assuntos, eu acho que essa parte é muito bem feita e é muito pedestre. Assim, você lê o negócio sem precisar saber muita coisa. É no capítulo 12, você não precisa saber os 12 capítulos do Peskin para entender esse capítulo, e o que você precisa saber de fato é razoavelmente autossuficiente. Assim, ele faz umas referências a alguns capítulos anteriores, se você dá uma olhadinha lá, é suficiente. Eu vou tentar aqui justamente abrir essa discussão do Peskin, tentar tornar um pouco mais agradável, um pouco mais acessível, num certo sentido, mas eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá, porque é bem curtinho o que ele fala, para chegar no ponto que eu quero chegar, mas eu acho que vale a pena dar uma lida. E tem também um Physics Reports do Wilson mesmo, que é, eu acho que eu tenho a referência aqui, mas eu não sei se vai ser assim um bom lugar para vocês olharem agora, mas certamente é um bom lugar para vocês olharem assim que possível, que é a referência do Wilson. Já é um material relativamente antigo, mas é muito bom. Bom, mas então só para contextualizar o que eu quero discutir hoje, eu não sei, mas de repente a aula de hoje vai ser até um pouco mais curta, não sei, vamos ver. Bom, então, só para a gente tentar se situar nessa linha de coisas que a gente está fazendo, a gente começou a estudar a quantização via integral de Feynman, de uma teoria de campo, sempre em espaço euclidiano, para a gente evitar alguns problemas conceituais mais sérios. E usando a quantização via integral de Feynman, nós começamos a discutir um pouquinho as funções de correlação, e logo na primeira aula eu apontei que se você constrói vamos dizer assim, o ingrediente básico para se fazer teoria de perturbação, que é o propagador, você imediatamente chega à conclusão de que a sua teoria, ou os seus objetos formados por propagadores, tem não sei se a palavra é correta, mas tem uma espécie de patologia quando você pega pontos do seu espaço-tempo que são coincidentes. Ou no espaço dual, no espaço de momento, quando você pega valores do momento que são muito grandes. Certo?
que isso significa? A gente definiu, então isso aqui é só não sei, só uma revisão, mas é uma revisão de uma coisa que vocês já estão, que eu tenho tentado enfatizar todas as aulas. Então a gente construiu um propagador, que era um propagador que dependia de 2 pontos. Na verdade, a gente discutiu que ele não depende de 2 pontos, ele depende, na verdade, da diferença desses caras, por invariância de translação. E o que nós vimos foi que quando esses pontos coincidem, ou seja, quando você toma x igual a y, esse objeto, esse propagador, ele era um objeto divergente. E aí, por exemplo, nós discutimos a construção de diagramas de Feynman usando esse propagador e, em particular, nós discutimos esse diagrama e nós vimos que o fato de você ter um propagador que é fechado no mesmo ponto, em pontos coincidentes no espaço-tempo, isso faz com que você gere divergências. E, apesar do conhecimento de que esse objeto aqui tinha esse problema, não sei se se pode chamar de problema, mas tinha essa característica de ter essa divergência, fazia com que, para que a sua teoria fizesse sentido, você deveria limitar, de alguma maneira, essa operação, ou seja, tomar x coincidente com y. Uma maneira de fazer isso é você dizer assim, não, então, isso aqui, quando x vai para y, você está falando de distâncias curtas, você está falando do espaço de configuração, você está pegando um ponto coincidente com o outro, no espaço de momento significa tomar um momento infinito. Então, uma maneira de fazer isso é o seguinte, bom, em vez de eu ter uma teoria, que eu tenho o meu momento, que vai a infinito, e a gente sabe que esse limite, que é o dual desse limite aqui, vai trazer divergências para a teoria, a gente fala, bom, então vamos colocar isso aqui como sendo uma operação intermediária. Ou seja, primeiro eu digo que o momento vai até um certo cutoff, ou seja, vai até uma certa escala, que não é, a princípio, infinito, e no final eu posso ser capaz ou não de colocar o cutoff para infinito. Então, essa sequência de operações, ou seja, de você definir a sua teoria, a teoria tem divergências ultravioletas, e aí você regulariza a sua teoria introduzindo um cutoff, a princípio, nada mais é do que uma operação que você faz para que aquilo faça algum sentido matemático. Certo? Então você coloca um cutoff que não tem, a princípio, nenhuma ligação com algum fenômeno físico. Eu não estou dizendo que existe algum limitador de momento na natureza, não estou dizendo que os pontos não podem coincidir, ou seja, não estou dizendo que existe um comprimento mínimo, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que eu faço essa operação para tentar controlar essas divergências. Claro que você pode lidar com teorias que têm essas peculiaridades. Você pode lidar com teorias que têm um comprimento mínimo, e aí você não pode, de fato, tomar esse limite que os pontos são coincidentes. Mas não é o caso. Bom, então, a gente pode dizer que, para definir a teoria, você precisa da sua função de partição. Então você escreve a sua função de partição. Você tem aqui a sua ação e o termo de fonte.
faz é o seguinte, isso aqui define a teoria, mas define essa teoria com essas divergências. Certo? Então a gente coloca aqui esse lambda para denotar que, na verdade, nós estamos definindo a teoria com o cutoff. Ou seja, toda integral, por exemplo, que vai aparecer nos seus diagramas de Feynman, você vai ter que integrar sobre momentos aqui nesse loop. Você, na hora de escrever integral em P, o seu P não vai a infinito, o seu P vai a lambda. Certo? E isso controla essas divergências. Claro que para você voltar para a sua teoria física, você precisa tomar esse limite aqui. Certo? Agora, tomar esse limite é que é o problema. Certo? Você pode ser capaz de fazer isso, você pode não ser capaz de fazer isso. Então, mas de qualquer maneira, eu posso dizer que o algoritmo para eu definir a teoria consiste em primeiro introduzir um cutoff, fazer contas na presença do cutoff e depois tomar esse cutoff para infinito ou não. Você pode deixar o cutoff na sua teoria e dizer, olha, você não consegue tomar o limite em que o cutoff vai a infinito, a sua teoria é uma teoria que faz sentido até a escala de energia desse cutoff. Se você tentar ir além do cutoff, ou seja, se você tentar puxar o cutoff para infinito, você de fato está num regime em que a sua teoria não faz sentido. Então isso gera o conceito de teorias efetivas, que também é um conceito totalmente legítimo e bastante útil, na verdade. Então, para efeitos de fazer contas, teorias efetivas são os objetos que nós usamos quando você quer de fato estudar fenômenos que não são, por exemplo, se você quiser estudar fenômenos de gravitação quântica, a gente não conhece uma teoria completa de gravitação quântica, mas a gente sabe que se tratarmos relatividade geral como uma teoria efetiva, então se nós aplicarmos as técnicas convencionais de teoria quântica de campo e colocarmos, olha, isso tudo que eu estou fazendo vale até a escala de Planck, você consegue fazer contas, você consegue obter correções quânticas para o potencial newtoniano, por exemplo. Então, não há nada de errado. O que vai ter de errado é se você falar assim, não, então, agora essa minha teoria é a teoria que descreve esse fenômeno para todas as escalas de energia que você quiser. Então, pensando na definição da teoria como sendo uma coisa que faça sentido operacionalmente, ou seja, que faça sentido quando você for calcular integrais, eu vou definir agora a minha função de partição na presença de um cutoff. Tá? Até aí não tem só uma escolha de definição. Agora é o seguinte, essa minha medida aqui da integral funcional, ela, a rigor, ela deveria ser definida, a gente deveria ser capaz de definir isso precisamente, como sendo, então você tem aqui, isso aqui, que é escrito de maneira formal como sendo o produtório para todos os pontos do espaço-tempo disso aqui. Isso é uma definição formal, ou seja, isso aqui é uma coisa que eu sei escrever, eu sei desenhar isso aqui, mas não sei o que isso significa. Agora, quando eu tenho um cutoff, isso é uma coisa que faz algum sentido. Em particular, eu poderia escrever essa medida de integração não no espaço de configuração, mas no espaço de momento. Então, em vez de colocar aqui dφ(x), eu poderia colocar aqui as componentes de Fourier. Eu poderia colocar dφk. Certo? Então, isso aqui seria uma coisa desse tipo aqui. Essa medida, ela é definida como sendo o produtório em K de dφk. Onde K agora é o momento. Agora, se eu introduzo um cutoff, essa definição aqui pode ser reexpressa como sendo, então eu vou botar aqui um igual, um cutoff em cima para vocês lembrarem que eu estou introduzindo um cutoff. Isso aqui vai ser o produtório
E agora, a magnitude do momento, ela é limitada. Certo? Ela é limitada por lambda. Então isso aqui vai ser expresso como sendo Então, a medida da integral funcional, ela agora é um produtório sobre todos os k's, tais que o módulo de k é sempre menor do que lambda. Então, essa é a forma como eu introduzo o cutoff. Ou seja, quando k, então para k, módulo de k, maior do que lambda, então a componente de Fourier é zero. Eu desligo o campo. Quando o módulo de k excede o cutoff, eu desligo o campo, a teoria morre ali. Então, você pode pensar o seguinte: considere que eu tenho aqui a minha escala de energia aqui eu tenho K igual a zero, e aqui eu vou escrever formalmente isso aqui como sendo K igual a infinito. O que eu estou dizendo é o seguinte: a integração funcional será feita sobre todos os k's até um certo cutoff. Então, o que você vai fazer vai ser essa integração aqui. A questão é a seguinte: se eu quero tomar o limite e que o cutoff vai a infinito, eu ainda tenho que entender o que acontece com a teoria nesse pedacinho aqui. Tá? Mas eu poderia também perguntar o seguinte: e se eu mexesse esse cutoff? Certo? Ou seja, se eu diminuísse um pouco esse cutoff, ou se eu aumentasse um pouco esse cutoff, o que aconteceria com a teoria? O que acontece com a teoria quando você integra esses módulos aqui, esses ficais, quando você está na vizinhança desse cutoff? Certo? Ou seja, que tipo de mudança acontece com a sua teoria? Então, a princípio, eu poderia mexer esse cutoff, medir de alguma maneira o quanto a variação desse cutoff afeta a minha teoria, e se no final do dia eu conseguisse tomar o limite que o cutoff vai infinito, eu saberia dizer, por exemplo, se você bota o seu cutoff infinito e você integra só um pouco, não tudo, não todos os módulos, se você integra um pouco desses módulos aqui, o que acontece com a sua teoria? Qual é a utilidade disso? Tá certo? A ideia é a seguinte: quando você introduz um cutoff, você diz o seguinte: a minha teoria, ela descreve bem determinado fenômeno até lambda. Certo? Então, essa é a ideia do cutoff. Agora, imagine que você queira descrever, tendo essa teoria em mãos, que você queira descrever um fenômeno que se encontra aqui. Certo? Vou chamar isso aqui de K'. Então você, na verdade, quer usar essa teoria, que vale até K igual a lambda, para descrever um fenômeno que se encontra nessa escala de K'. Certo? Bom, você pode pensar o seguinte: pegue a sua teoria, que vai até K igual a lambda, integre todos esses momentos aqui. Então, integre de K igual a lambda até K'. No final, você tem uma teoria que é válida até K', tá certo? E que todos os efeitos que vêm de K' até lambda já foram integrados. Então, de alguma maneira, você está pegando uma teoria que é mais fundamental, num certo sentido, porque ela vale até uma escala de energia maior,
você vai integrando essa teoria até K'. Essa integração vai gerar uma série de efeitos na sua integral funcional, de modo que, no final da história, você vai ter uma teoria que vale até K', tá certo? Onde os efeitos de K' até lambda já foram integrados, já foram levados em conta. Então, o que eu quero chegar com isso? Então, escreva a sua integral funcional como sendo esse cara aqui. Eu vou botar aqui o K, para lembrar que eu estou no espaço de momento. E agora, o que você pode fazer? Você pode separar esse produtório aqui numa parte em que vai até uma certa escala intermediária, tá certo? Está entre 0 e lambda, e depois um setor que vai dessa escala intermediária até lambda. Então, estou só escrevendo. Você quer integrar de K igual a 0 até K igual a lambda, você integra até K' e depois você integra até lambda. Então, vou fazer só esse passo intermediário. Isso aqui vai ser uma integração de φ K, onde eu tomo isso aqui, certo? Faço uma primeira integração e depois continuo a integração que vai de K' até lambda. Então vejam só, fazer a integração em 2 pedaços é a mesma coisa que fazer a integração completa. Não modifiquei absolutamente nada. Tá? Agora, o que eu posso... qual é a utilidade de se fazer isso? A utilidade é a seguinte. Pegue essa integração aqui, certo? Ou seja, uma integração que vai do seu cutoff até uma escala intermediária. Quando você faz essa integração, então você tem K', e você está integrando esse objeto aqui. Eu vou desligar a fonte, tá? Porque não é importante para a discussão agora. Você vai integrar isso aqui. Você começa lá com a sua ação. E isso aqui, obviamente, é uma integração restrita a um certo intervalo, mas isso vai dar algum resultado que eu vou assumir, tá certo? Que eu posso escrever isso aqui como sendo uma exponencial menos, e aqui eu vou chamar agora uma ação S, e eu vou escrever aqui uma ação S1, por exemplo. Tá? O que essa ação S1 está fazendo? Essa ação S1, ela é produzida por pegar a sua ação inicial, integrar os seus modos entre K' e lambda. Certo? Quando você faz essa integração, você obtém esse objeto. Agora você quer dizer, mas não é isso que eu quero calcular, eu quero calcular isso aqui completo. Então você agora pega esse objeto aqui, esse resultado dessa integração intermediária, e integra, tá certo? Então o próximo passo é pegar esse objeto e integrar de 0. Então você está aqui integrando. Mas agora você não está integrando mais a sua ação inicial. Você está integrando agora esse S1. Tá? Quando você faz essa integração dessa ação modificada S1, essa ação, lembre-se, isso aqui não precisa ter absolutamente nada a ver com S. Eu estou fazendo uma integração, não sei que resultado é isso. A princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando você olha para essa integral aqui, se ninguém tivesse falado a você que você partiu da ação S
fez essa integração intermediária e obteve isso, você poderia olhar para essa integral aqui e dizer o seguinte: tomei uma ação S1, tá certo? Para uma teoria que é válida de 0 até K' e estou calculando a integral funcional. Não há nenhum... Você está simplesmente pegando uma ação, calculando a integral funcional de 0 até um certo cutoff K', que você não precisa saber que veio dessa ação S a partir dessa integração aqui. Tá? Qual é a finalidade desse negócio? A finalidade é a seguinte: quando você sabe fazer essa integração aqui e obtém esse objeto intermediário S1, no fundo você consegue descobrir qual é o efeito desses modos que se encontram a alto momento ou que se encontram próximo ao seu cutoff. Então você consegue descobrir qual é o efeito físico dessas configurações que estão aqui, ou seja, que tem momento próximo ao do cutoff, e ao integrar esses caras você consegue quantificar qual é o efeito dessas configurações para a sua teoria. Tá? Por enquanto tudo está muito sem justificativa, mas depois vocês vão entender um pouco melhor por que a gente faz esse procedimento. Uma outra coisa é a seguinte: percebam que aqui o único requisito foi de que a ação de partida S era suplementada de um cutoff. Certo? Agora, se você tem uma ação e você coloca um cutoff, a princípio não há nenhuma exigência para essa ação ser renormalizável ou não. Isso vai ter implicações no futuro, que é tirar o cutoff da teoria. Certo? Mas a princípio esse procedimento aqui não tem nenhum problema de ser feito para teorias não renormalizáveis. Tá? Tudo bem. Agora, dito isso, essa introdução, essa motivação mal motivada, a ideia é a seguinte: vamos entender um pouco melhor esse procedimento aqui de fazer integrações intermediárias no modelo que a gente tem trabalhado, que é a teoria escalar. Então vamos considerar a teoria escalar. Então a nossa ação é a ação que a gente está acostumado. E eu vou colocar então a função de partição. Eu vou colocar o cutoff. Então isso aqui nada mais é representado do que por esse produtório aqui, onde o momento é limitado pelo cutoff. Isso aqui é dado pela exponencial de menos. Aqui eu vou colocar em D dimensões, tá? Eu não vou colocar em 4 dimensões. Poderia colocar 4 dimensões. A gente sabe que essa teoria é renormalizável em 4 dimensões. Mas a princípio, como esse procedimento não exige absolutamente nada sobre as condições de renormalizabilidade da teoria, eu vou deixar D geral. Certo? Isso aqui, esse meio, então eu escrevo a minha função de partição para a teoria escalar, e como eu quero brincar um pouco com essa integração intermediária, ou seja, você integra primeiro com um intervalo de momento e depois você integra o restante, eu vou introduzir uma variável que é a seguinte:
Bom, primeiro eu vou introduzir um conceito que é importante também na construção do grupo de normalização funcional, que é um conceito chamado de casca de momento. Certo? Então a casca de momento nada mais é... Isso aqui é uma casca de momento. Certo? Você está integrando de um momento lambda até o momento carina. Só que eu poderia fazer essa integração considerando intervalos menores. Certo? Então eu poderia integrar de lambda até um valor aqui. Então, esse conceito é o seguinte. Imagine que você tem aqui, então, o módulo, já que você introduziu o cutoff, o módulo do seu momento é restrito ao raio dessa esfera, que é dado por lambda. Certo? Então, o módulo do momento pode ser no máximo o raio dessa esfera aqui, que é lambda. E eu introduzo aqui um outro objeto que tem um raio menor, evidentemente, que eu vou escrever como sendo um parâmetro menor do que um B vezes lambda. Certo? Então, escolhi dois valores para esse raio, para esses raios, e vou fazer a minha integral funcional primeiro de lambda até esse outro raio b lambda, tá certo? E depois, para obter a integração completa, eu deveria integrar de b lambda até zero. É isso? Então a minha integração agora está restrita a essa casca aqui. É conveniente introduzir uma variável que é a seguinte. Eu introduzo uma variável φ chapéu, que depende de K, e a definição é muito simples. A definição é a seguinte. Quando o momento K está entre lambda e b lambda, essa variável φ chapéu nada mais é do que o campo φ. Então, φK para b. Tá? Agora, quando o momento é menor do que b lambda, isso é simplesmente zero. Quando eu introduzo essa variável aqui, eu poderia reescrever agora uma segunda variável, tá? E só para não ficar introduzindo um bando de notação diferente, eu posso simplesmente chamar de φ. Tá? O φ nada mais é do que o campo φ até um momento igual a b lambda. Quando o momento for maior do que b lambda, esse negócio é zero. De maneira que φ e φ chapéu são objetos que não têm uma interseção. Então, quando você está tratando a teoria até essa escala, b lambda, a sua variável é a variável φ, e quando você está entre b lambda e lambda, a variável que você usa é φ chapéu. Tá? Isso é. Então, φ é definido como sendo φ para K menor do que b lambda e zero para K tá ok? O que acontece? Cuidado porque tem um bando de φ aqui. Então, esse aqui, as variáveis que nos interessam são essas duas aqui agora.
esse é o seu campo quando você está nessa região de momento, e esse é o seu campo quando você está nessa região de momento. Certo? Se você olhar agora para a teoria original, você tinha φ era o campo para todos os momentos, não é isso? Então essa variável aqui, ela pode ser expressa como sendo a soma dessas duas. Certo? Porque, como eu falei, à medida que você escolhe um valor de k, quando esse cara não é zero, esse cara é zero, e vice-versa. Então a soma deles dois corresponde a esse campo completo aqui. Ok? Então eu posso reescrever a ação agora em termos dessas duas variáveis. Certo? E para fazer isso, basta pegar esse φ aqui e dizer que φ, na verdade, é a soma desses dois campos. Então, a ação, ela agora vai ser expressa como sendo integral em d dx meio, e aqui entra d mi φ chapéu mais d mi φ ao quadrado. Certo? Eu peguei o primeiro termo, troquei o φ completo por essa soma aqui, que está definida ali embaixo, o que significa cada termo. Faço a mesma coisa para os termos seguintes. Meio m quadrado φ chapéu mais φ ao quadrado. E finalmente, lambda sobre 4 fatorial φ chapéu. Então, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu posso trabalhar essa álgebra, expandir o que é esse negócio aqui, expandir o que é isso aqui, e obter a seguinte expressão. A ação, então, expressa pela soma de φ chapéu com φ é nada mais, nada menos do que a ação expressa em termos de φ, ou seja, se você pegar esse objeto, abrir essas potências, você consegue reagrupar a lagrangiana original em termos de φ e obter a ação, mais meio de d mi φ chapéu ao quadrado, mais meio de m ao quadrado φ chapéu ao quadrado, mais lambda sobre 4 fatorial φ chapéu à quarta, mais lambda 1 sexto. Você tem razão. Vou colocar. Aqui tem um mais. Integração. dx mais 6. Chapéu 3 mais 4 φ ao quadrado e chapéu ao quadrado. Então, mais integral d mi φ d mi φ chapéu mais n ao quadrado e chapéu. Isso não é uma conta difícil, é só pegar esse bicho aqui, expandir em potência e vocês vão reagrupando esses objetos. Bom, feito isso,
repare o seguinte, daqui sai uma ação que tem exatamente a mesma forma funcional daquela ação lá, com o campo φ, mas daqui também parece uma ação com a mesma forma funcional em termos do campo φ chapéu, porque aqui aparece esse cara e esse cara, mas depois aparecem algumas misturas, certo? De φ chapéu com φ. E eu separei essa parte quadrática em φ chapéu, porque esses campos foram construídos de modo que, novamente, quando esse é zero, quando φ chapéu é zero, φ é diferente de zero, e o contrário. Então, quando você faz uma integração nesses caras, quando eles aparecem quadraticamente, se você escrever essa integral em ddx, tomar a transformada de Fourier, então vai aparecer uma exponencial de ix, e aqui vai aparecer k1, k2. Quando você integrar sobre x, esses caras vão ser calculados no mesmo momento. Tá certo? Quando isso é calculado no mesmo momento, devido àquela propriedade, quando um é zero, o outro não é. Tá certo? Então essa integral é zero. Então, integrais quadráticas em φ chapéu vão dar zero, devido àquela propriedade lá. Então isso aqui é imediatamente zero, isso aqui é imediatamente zero, e você acaba com essa expressão aqui. Tá? Você acaba com essa expressão aqui, o que no final do dia diz o seguinte: a sua integral funcional da exponencial de menos s, ela é expressa como uma integral, e aqui eu já estou usando essa notação aqui, ou seja, primeiro eu integro o campo φ nos modos que vão de zero a b lambda, certo? E depois eu integro no restante. Eu integro em φ chapéu, certo? Ou seja, pego esse cara aqui, quebro em dois pedaços. Um que vai de zero a b lambda, e o outro que vai de b lambda até lambda. Tá ok? E tenho que exponenciar esse objeto aqui. Estou reescrevendo a minha ação em termos dos campos φ e φ chapéu. Então isso vai dar exponencial menos s φ mais esse troço aqui. Tá? Essa parte depende puramente de φ chapéu e essa parte depende dessa mistura φ e φ chapéu. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo menos, e aqui eu vou escrever simplesmente um f de φ e φ chapéu, que na verdade está englobando todo esse negócio aqui. Tá? Então, veja, essa exponencial de menos s e φ, ela passa por essa integração em φ chapéu. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo uma integração em φ, lembrando sempre o significado dessa integração. Isso é uma integral que, quando você escreve essa medida de integração como sendo um produtório de dφs, ou seja, desses modos dφs calculados em k, esse produtório vai de k igual a zero até k igual a b lambda. E aqui é a mesma coisa, e o produtório vai de k igual a b lambda até lambda. Então, essa exponencial passa para cá,
E aqui você tem uma integração de chapéu desse cara aqui. Tá? Bom, então você tem agora, você pode fazer essa integração aqui em φ chapéu, que corresponde a você fazer uma integração sobre um certo intervalo, um certo momento. Isso vai te dar algum resultado que depende de φ. φ chapéu está sendo integrado. Então o resultado disso aqui é uma coisa que depende de φ, unicamente. Tá? Então você tem isso aqui, o resultado dessa integração. Suponhamos, inicialmente, que o resultado dessa integração pode ser escrito como sendo uma exponencial menos, vou chamar aqui de h de φ. Tá? O campo φ chapéu foi integrado, então só sobra o φ. Então, no final da história, eu tenho aqui uma integral em dφ da exponencial de menos s de φ menos h. Tá? Então agora eu tenho uma integral em que o meu intervalo de momento vai de 0 até b lambda e eu não mais integro sobre s, eu integro sobre s mais h. Tá? Então isso aqui, esse objeto aqui, s de φ mais h de φ, se você chamar esse cara aqui, por exemplo, de uma nova ação, S1, você vai estar trocando a sua integração funcional agora, em vez de pensar como sendo a ação inicial mais um h de φ, você está trocando a sua integração funcional pela integração nessa ação S1, que carrega os efeitos de você já ter integrado um certo intervalo de momento. Tá? Bom, de novo aqui, eu cheguei até aqui com exemplo explícito e a partir daqui eu comecei a fazer coisas gerais. Então vamos voltar para o exemplo explícito para entender que diabo é isso aqui, ou seja, que negócio é esse que sai daqui e entra na sua ação S para te dar uma nova ação S1. Bom, vejam o seguinte, agora a gente tem que focar um pouquinho nesse objeto aqui. O objeto que eu tenho que fazer a integração em φ chapéu é dado por esse negócio aqui, né? Esse pedaço aqui. Vejam, eu tenho um termo cinético, eu tenho um termo que depende de m quadrado e o restante todo depende de lambda. Certo? Então, para fazer contas com isso aqui, a gente sabe que a gente não sabe integrar esse negócio exatamente. Então, o que a gente pode fazer? Teoria de perturbação. Então, você considera essa ação aqui, e agora eu posso fazer uma teoria. Não importa muito, na verdade você não precisa fazer teoria de perturbação, porque a teoria de perturbação ela assume que você vai truncar essa série em algum momento. A gente não precisa pensar nisso assim, a gente só vai usar a mesma estratégia inicial da teoria de perturbação e, em vez de considerar simplesmente lambda como sendo o parâmetro que eu vou fazer expandir em série, eu considero lambda e considero também o n. Ou seja, eu vou reescrever d dx meio dmi φ chapéu ao quadrado, tá certo? E aqui eu tenho um pedaço
uma função que depende de m quadrado e de lambda. Lembrando que a lógica na teoria de perturbação é você escrever exponencial disso vezes a exponencial desse negócio aqui, e a exponencial desse negócio aqui você abre em série de Taylor, né? E na teoria de perturbação a gente define um propagador. Ou seja, a gente define um objeto que vai ser o elemento básico que vai entrar na construção dos seus diagramas de falha. Então eu posso definir agora um propagador, já que essa é a parte que eu estou chamando de livre da ação, eu posso definir um propagador referente a essa parte livre e expandir essa exponencial aqui em série de Taylor. O que eu estou dizendo? A integração do dφ chapéu, ou seja, só esse pedaço aqui, vai ser exponencial, e aí eu pego somente essa parte cinética, sem o termo de massa, escrevo como sendo meio dφ chapéu ao quadrado, e tenho ainda agora a exponencial do restante aqui, né? Então eu peguei esse cara e agora eu tenho que escrever esse pedaço todo aqui. Não, a princípio você pode fazer, deixar a massa e calcular essa integral aqui, considerando o propagador com a massa. A questão toda é que isso tem um propósito futuro, por isso é uma coisa meio... Mas você tem razão, se é quadrático a gente sabe integrar. E, finalmente, eu tenho que levar em conta agora esse pedaço aqui. O pedaço depende da massa e o pedaço depende de lambda. Então isso aqui vai ser uma integral, uma exponencial de menos dvx, aí aparece meio m quadrado φ chapéu ao quadrado mais lambda sobre 4 fatorial φ chapéu a quarta, mais, e aqui eu vou botar um lambda e aquele pedaço ali. A teoria de perturbação é o seguinte: pega essa exponencial e expande em série de Taylor. Então vocês vão pegar isso aqui. E, finalmente, isso aqui vai virar 1 menos. Mais. Tá. Então, só estou repetindo o procedimento que a gente já viu em teoria de perturbação usual. Agora, novamente, a teoria de perturbação é construída a partir do propagador. O propagador é o inverso do operador que aparece na parte quadrática da ação. É isso? Então eu vou pegar essa parte quadrática, então eu escrevo integral d dx meio dφ chapéu dφ chapéu. Tá? Bom,
faço uma integração por parte, jogo esse dmi para cá, fica menos d quadrado. Você passa isso para o espaço do momento, eu não vou fazer essa conta aqui. O propagador, você pode escrever. Tem um detalhe importante. Quando você faz a integração disso aqui, quando você faz a transformada de Fourier dessa integração para espaço de momento, você vai passar a integrar aqui em dp1 e dp2, por exemplo, onde p1 e p2 são os argumentos de Phi-Chapelle. Certo? Por definição, o Phi-Chapelle ele só é diferente de zero nessa caixa aqui. Então a sua integração no espaço de momento, ela é uma integração que tem uma limitação. Ela vai só de b lambda até lambda. Mas isso é só uma coisa que, para efeito de definição de propagador, não faz diferença. Mas vocês têm que ter em mente o conceito desse negócio. Então essa integração aqui, eu deveria escrever que a integração é feita em x, mas também com uma certa limitação, porque uma limitação no espaço de momento resulta numa limitação do espaço de configuração. Mas eu não estou escrevendo esses detalhes. Mas enfim, formalmente, a sua integração, esse objeto aqui, ele pode ser expresso em espaço de momento como sendo uma coisa desse tipo aqui, um dvk e essa integral aqui, ela tem essa limitação aqui. Então você faz a integral, é como se você fizesse a integração usual com uma função θ ali dentro, certo? Uma função que vai limitar os seus limites de integração. E o objeto que aparece aqui vai ser Phi-Chapelle de menos k, k quadrado, Phi-Chapelle de k. Bom, se você de fato agora escrever esses argumentos diferentes, introduzindo uma função delta, invertendo o operador com os fatores 2π, AD que aparecem aí nessa história, o propagador ele é definido, ou seja, o propagador entre dois campos Phi-Chapelle. Tá? Ele é definido, os fatores corretos são esses. 1 sobre k quadrado, que é o propagador que a gente está acostumado, 1 sobre k quadrado, e os fatores são 2π d, a função delta, que indica a conservação, e nesse objeto aqui eu tenho que multiplicar uma função θ de k, onde essa função θ nada mais é do que 1 se o seu momento k pertence à sua caixa de momento e 0, bom, se ele não pertence à caixa de momento. Se tá? Então o propagador é o propagador usual vezes essa função aqui, para a gente não esquecer o significado desse campo Phi-Chapelle. Ele é definido numa certa caixa de momento, ele não é definido para todos os valores de momento. Bom, agora que nós temos o propagador e agora que nós temos essa expansão aqui da teoria de perturbação, eu posso escolher um certo termo que aparece aqui e calcular a integração em Phi-Chapelle. Ou seja, no fundo o que eu quero fazer é calcular essa integral.
A gente sabe que calcular esse negócio exatamente está fora de cogitação. Então a gente pode pelo menos pegar alguns poucos termos, calcular a integral para esses termos e ver o que ele produz. Ou seja, como o resultado dessa integração aqui pode ser exponenciado e afetar a minha ação inicial. Então, mais concretamente, eu vou pegar o seguinte. Vejam só que nesses termos que dependem de lambda, onde você tem interações de φ e φ chapéu, eu tenho esse termo aqui que é quadrático em φ e quadrático em φ chapéu. Então eu vou pegar, quando eu expando em série de Taylor essa exponencial aqui, eu tenho primeiro esse termo que aparece aqui, que eu escrevi, e depois tem esse termo lambda φ chapéu a quarta, que vem desse cara aqui, e depois eu tenho que pegar esse termo aqui. Então eu vou pegar agora esse termo lambda e olhar para esse cara aqui. Tá? Ou seja, eu vou olhar para esse termo particular. Isso significa o seguinte, que eu estou olhando para integral em d φ chapéu. E aí estou olhando agora para esse objeto aqui, ó, lambda integral de dx1 1 quarto φ ao quadrado, φ chapéu ao quadrado e finalmente exponencial de menos meio integral Então, estou olhando para um termo particular dessa expansão aqui. Bom, isso aqui, usando a notação de funções de correlação, isso aqui nada mais é do que a função de correlação. Você está inserindo esse cara aqui, não é isso? Você está calculando esse objeto aqui. Onde esse valor esperado, essa função de correlação, é calculada com a ação livre. Tá? Então, você coloca aqui uma ação livre. Agora, bom, eu tenho agora uma conta usual. Né? Eu tenho que calcular esse objeto, lembrando que eu só estou integrando sobre os campos φ chapéu. Portanto, esses campos φ são tratados para esse objeto aqui, para essa integração, esses campos φ, eles são como campos externos, tá certo? Eles não são variáveis de integração. Então, isso aqui, bom, posso escrever lambda sobre 4 integral em d dx1 φ ao quadrado x1, e aqui aparece um φ chapéu. Eu vou escrever dessa maneira aqui. Tá? Esses caras aqui são os caras que eu estou integrando sobre, tá certo? A integral funcional é feita em φ chapéu. Então, se eu aplicar, por exemplo, o teorema de Wick para calcular essa função de correlação, eu posso fazer esta contração aqui, certo? Eu tenho 2φ chapéu, eu posso simplesmente contrair esses caras, e esses campos φ, como eles não são variáveis de integração, eles são tratados como campos externos. Tá? Não poderia simplesmente tirar o campo φ da integral funcional? Sim. Isso aqui, ou seja, esse cara aqui. Está dizendo isso? O que eu quero dizer é que no final da história, quando você tem aqui 4 campos.
Mas você só está integrando, fazendo a integral funcional sobre 2. Por isso que eu só posso fazer essa contração desse terminador. Isso aqui é como se fosse uma fonte. Certo? Um cara que ele não está sendo integrado. Bom, então agora a gente sabe o objeto que a gente tem que calcular. A gente já tem a forma do propagador. Então é simplesmente fazer esse cálculo. Agora, é conveniente expressar isso no espaço do momento. Né? O nosso propagador está escrito em espaço momento, o nosso cutoff é escrito em espaço momento, então façamos tudo em espaço momento. Então, por exemplo, uma coisa que eu cometi um pequeno erro. Porque isso aqui, eu estou expandindo essa exponencial em série de Taylor. Então tem sinal negativo na frente de todo mundo. Eu botei aqui, mas não botei aqui. Bom, se bem que isso tudo aqui está sob o mesmo sinal de integração. Bom, então, eu quero calcular esse objeto, mas é conveniente escrever isso em espaço de momento, e eu vou fazer isso aqui. Essa integral d x1 φ φ chapéu x1 φ chapéu x1. Isso aqui em espaço de momento vai ser integral em d dx. Para cada campo φ e campo φ chapéu, eu tenho que introduzir uma integral no momento. Então isso vai ser uma integração no momento de d k1 d k2 tá? Vezes, e aqui entra a exponencial da transformada de Fourier, vai ser, eu não sei se eu uso, exponencial de, todos estão calculados no ponto x1, então vai ser exponencial de x1, produto escalar com a soma dos momentos, K1 mais K2 mais K3 mais K4, vezes a componente de Fourier. Então vai ser K1, K2, K3, K4. Tá? Bom, a integral em x dessa exponencial aqui produz um 2π elevado a d vezes uma delta dessa soma aqui. Então aquela integral ela pode ser expressa como sendo uma integral do produtório de r igual a 1 até 4 de d dkl sobre 2 d. Bom, isso aqui é integral dessa medida aqui, vezes 2π elevado a d, função delta dessa soma, vezes as componentes de Fourier. Então, φ K1, φ K2, φ K3, K4. Onde esses caras aqui tem o chapéu.
eu só escrevi essa integral, mas eu tenho que lembrar ainda que eu estou contraindo esses dois campos, fazendo uma contração de Wick. Então, esses caras aqui, eles estão sendo contraídos também. Então agora eu expresso a contração desses caras. Isso aqui vai ser integral. Repito isso aqui. Dois π elevado a d, função delta do somatório em K, φ de K1, φ de K2, vezes, agora sim, estou contraindo esses dois caras, então eu tenho que colocar o propagador, não é isso? Essa é a contração de Wick. Está aqui. É esse objeto aqui. Então, vezes 1 sobre K3 ao quadrado, vezes 2π elevado a d, vezes a função delta da soma dos dois momentos, então vai ser K3, K4, e vezes a função θ de K. Tá? Então tá esse objeto. Eu garanto a vocês que em algum momento vocês vão entender o propósito dessa aula. Não estou dizendo que é hoje. Talvez não seja tão cedo isso, né? Bom, o que eu tenho que fazer agora é... Eu tenho essas funções delta aqui, eu posso integrar sobre alguns momentos para eliminar essas funções delta. Então, por exemplo, se eu integrar essa... Deixa eu ver qual é a melhor... Se eu integrar sobre K4, tá certo? Quando eu integro sobre K4, K4 vira menos K3, né? Por causa dessa função delta aqui. Quando eu faço essa integração, aqui aparece K1 mais K2 mais K3 mais K4. K4 vai bater K4 vira menos K3. Tem isso aqui que era K1 mais K2 mais K3 mais K4. Como K4 virou menos K3, fica só K1 mais K2. Certo? Então, fazendo essa integral sobre K4, o que eu tenho vai ser integral d de K1 d de K3, K2 d de K3. Bom, a integração sobre K4 mata essa função delta e eu vou pegar esse 2π e cortar com 2πd que aparece com a integração sobre K4. Então ainda sobra esse fator 2πd. Essa função delta aqui, ao fazer a integração sobre K4, ela se reduz a delta de K1 mais K2, tá? Vezes φ K1, φ K2, vezes 1 sobre K3 ao quadrado, θ de K3. Então, fiz a integração sobre K4.
E agora, vejam só, a única dependência em K3 que aparece está aqui. Né? Todo o resto só depende de K1 e K2. Então essa integração aqui, ela pode ser expressa como então isso aqui vai ser integral em d de K1 sobre 2π d. Aqui, como eu vou separar a parte de K1 e K2 e a parte de K3, eu vou parar aqui, vou pegar esse 2πd e cancelar com esse 2πd aqui de baixo. Então isso aqui vai ficar d de K2 delta de K1 mais K2 φ K1 φ K2 vezes a integração em K3 vezes d de K3 sobre 2πd 1 sobre K3 ao quadrado θ de K3. Tá? Essa integral aqui em K1 e K2, eu posso integrar sobre K2, K2 vira menos K1, eu acabo com uma integral em K1 de φ K1, φ menos K1. Certo? Então essa integral aqui de cima é simples de fazer. Agora tem esse pedaço aqui. Então, essa integral, lembrando que tem a função θ, a função θ diz o seguinte: restrinja o valor da magnitude do seu momento a casca de momento, ou seja, de Bλ até λ. Então, essa integração aqui, ela é feita de Bλ até λ. Integre isso aqui. Agora essa função aqui. Tá? Bom, a função que está sendo integrada, ela depende só do quadrado do módulo do momento. Então é conveniente usar aqui variáveis como se chama? Polares. Tá certo? Então isso aqui eu posso escrever como sendo a integral do ângulo sólido em d dimensões, tá? Vezes a integral em dk3. Agora, eu tenho que colocar os limites apropriados, os limites de integração, que são Bλ e λ. E, como vocês sabem, quando eu escrevo nessas variáveis, eu tenho um jacobiano, que vai ser simplesmente K3, a dimensão menos 1. É isso? Então vai ser D menos 1 sobre K3 ao quadrado. Então eu só expressei a integral em variáveis polares e coloquei os limites de integração de acordo com a presença da função θ. Bom, essa integral aqui, ela tem uma expressão conhecida que é 2π d sobre 2 função gama de d sobre 2. Como eu estou deixando d genérico, d pode ser par ou ímpar. E aí, para unificar isso, a gente vai introduzir a função gama. Então, essa integração aqui, ela fica
Então, um asterisco. Esse fator que vem da integração angular, 2π d sobre 2 sobre gama d sobre 2, vezes essa integral aqui. Tá? Agora, essa integral aqui, isso fica d menos 1 menos 2, certo? Então fica d menos 3. Quando eu integro isso, fica k3 elevado a d menos 2. Certo? Então, isso aqui vai ser k3 elevado a d menos 2 sobre d menos 2 calculado entre b lambda e lambda. Tá ok? Finalmente, isso aqui vai ser 2π d sobre 2 e aqui vai entrar lambda d menos 2 menos b elevado a d menos 2 lambda d menos 2. Isso aqui dividido por d menos 2. Tá. Finalmente, vou escrever isso aqui botando lambda em evidência. Então isso aqui fica 1 menos b menos 2 d menos 2 lambda de d menos 2. Bom, toda essa conta que eu fiz, eu tenho esse parâmetro b que eu posso ajustar. Certo? Esse parâmetro, a única coisa que eu disse é que esse parâmetro b tem que ser menor do que 1, para que o produto b lambda seja menor que lambda. Então, por exemplo, se eu botasse b igual a 0, a minha casca de momento seria de lambda até 0. Certo? Então, se eu boto b igual a 0, esse negócio vai embora, sobraria com lambda d menos 2 sobre d menos 2. Certo? E se eu quisesse agora jogar lambda para infinito, isso daria problema. Certo? Bom, então, isso aqui foi só o cálculo dessa integral. Nós voltamos agora para a expressão completa, que vai ser essa integral aqui, que a gente sabe calcular facilmente. Então, isso aqui implica. Integral, já vou fazer integral sobre dk2. Isso aqui vai ser ddk1 sobre 2π d. Integral sobre K2 faz com que K2 vire menos K1, então isso vai ser φ K1 φ menos K1, tá certo? E finalmente eu tenho que multiplicar esse objeto aqui por esse resultado aqui, tá certo? Porque essa integração está sendo feita aqui. Então isso aqui vai ser 2π d sobre 2 tá ok? Bom, a gente não pode esquecer o que a gente começou a fazer, porque esse é o problema de fazer conta grande. Nós queríamos calcular esse objeto aqui, tá? Então, eu peguei essa integral, comecei a trabalhar essa integral aqui, fiz a contração de V, depois de fazer toda essa ginástica, a gente tem que voltar para essa expressão aqui. Tá? Eu não sei se é bom apagar isso. Eu não vou apagar. A gente está calculando esse objeto. Né? Então, o resultado é o seguinte. Aquela função de correlação, ela me dá o seguinte. Ela está me
dizendo que lambda sobre 4 vezes a integral, e agora eu vou escrever dessa maneira aqui, a integral d de k1 sobre 2 π d, e agora eu vou colocar esse termo aqui na frente do φ. Isso aqui vai ser, eu vou simplesmente escrever isso aqui, que eu já vou escrever embaixo de novo o que é, vezes φ agora, essa integral, isso aqui é simplesmente um coeficiente. Essa integral em K1, com essa combinação de termos, eu posso voltar para o espaço de configuração e simplesmente escrever isso aqui.